Vale a pena pedir custas ao final em inventário? A gente sabe que inventário, gente, é uma das ações que tem maior capacidade de demorar, né, dentro aí de um trâmite judicial. Por quê? Além de ser extremamente burocrático, depender de muitas certidões, de pagamento de impostos, etc e tal, que às vezes as partes têm dificuldade, né, de conseguir toda essa documentação, mas isso é o de menos. O problema é quando os herdeiros não estão de acordo. E isso, infelizmente, acontece com bastante frequência. E aí, aquele inventário que tinha tudo para se desenrolar rapidamente, ele fica parado. Podem acontecer muitas coisas no inventário. Quando você entra com a ação e você pede para o juiz postergue o pagamento das suas custas para o final do processo, isso significa o seguinte: para você ter sentença, você tem que recolher essas custas. O ao final significa antes da sentença. Esse é um ato totalmente discricionário do juiz, tá bom? Ele pode ou não deferir isso aí para você. Lógico que você vai juntar em toda a documentação, vai instruir muito bem o seu pedido, tá bom? Mas pode ser que o juiz defira, pode ser que não defira. E se ele deferir o seu pedido de custas ao final, você tem que ter isso em mente, que você vai ter que recolher isso antes da prolação da sentença, tá? Você vai ser intimado a fazer esse recolhimento. E aí suponhamos que você tenha um inventário que tenha algum desses problemas que eu te falei e esse inventário se prolongue por muitos anos. Suponhamos que ele se prolongue por 5 anos, por 10 anos. E a questão das custas final é o seguinte, gente, você vai precisar atualizar o valor dessas custas no momento do pagamento. Você não vai pagar exatamente o valor que você viu lá no dia que você entrou com a ação. E as custas do inventário estão bem caras, estão muito caras mesmo. Se você tiver, de repente, com um inventário que tenha muitos bens, o valor dessas custas é bem alto. E essa atualização é o seguinte, funciona da seguinte forma. Ela se dá pela UFIR-RJ, tá? A UFIR é a unidade fiscal de referência. Todo ano, essa unidade fiscal de referência ela é atualizada. Então, isso significa o quê? Que você vai pegar as custas, né, que você deveria ter adiantado no momento da propositura da ação, e você vai atualizar pela UFIR da época que você vai pagar. Então, se de repente se passaram aí 5 anos, 10 anos, gente, se você é advogado e atua na área sucessória, você sabe que o que eu estou falando é plenamente possível e acontece com frequência, infelizmente, do inventário se arrastar por bastante tempo por N questões. Então, só para você ter uma ideia, a UFIR de um ano para o outro, ela aumenta em média em uns 7, 8%, às vezes mais, às vezes menos, ela segue mais ou menos a inflação. Em 10 anos, se você for pensar, né, uns 10% em média a cada ano, pode ser que dobre o valor das suas custas, ou mais que isso.